Vamos falar da nova emergência global, que é o nome do nosso quadro aqui da varíola do macaco. Então, pessoal, tem cientistas estudando por que a varíola do macaco ela está se tornando uma doença de transmissão comunitária em 2022, por que ela se tornou, né? Então, eles fazem algumas perguntas, e isso aqui é uma carta, uma correspondência dentro da revista Lancet, guiando as pesquisas, tá? Então, a gente não tem as respostas ainda, é só um guia mesmo. Será que o vírus tem uma replicação melhorada? Será que explicando isso, entrou dentro da célula, será que ele replica mais rápido ou ele replica mais partículas? Será que é isso que está fazendo com que ele seja mais transmissível? Existem mais partículas virais saindo da célula, então ele é mais eficiente no processo de exocitose, que é o nome técnico disso? Será que ele escapa mais da imunidade inata, que é aquela primeira barreira do nosso corpo? Será que ele consegue penetrar na pele porque ele está entrando pela região genital? Ou porque ele desenvolveu alguma maneira de escapar dessa primeira resposta? Então, a dúvida que tem ainda. Então, como é que você estuda isso? Avaliando, por exemplo, o perfil inflamatório das pessoas que têm varíola de macaco nos primeiros dias de sintomas, avaliando as características genéticas para ver se o vírus está estimulando a produção de alguma substância que está fazendo o sistema imune adormecer. Existe isso. Isso é muito interessante, tá? Será que ele está causando maior escape da imunidade celular, que é aquela imunidade capaz de fazer uma resposta mais direcionada para ele? Será que é por isso? Então talvez ele fica mais tempo no corpo, tá? Será que é maior estabilidade fora do hospedeiro? Essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão. Por quê? Se ele tem maior estabilidade fora do hospedeiro do que ele tinha quando ele circulava na África, isso aqui pode representar casos de transmissão por superfícies, por exemplo. A gente ainda não rastreou, mas se ele tiver maior estabilidade, isso pode indicar que ele pode ser transmitido mais facilmente por superfícies e pode ajudar a entender por que ele está sendo mais transmitido agora, ok? Não acredito que seja o principal fator, porque ainda se concentram os casos na população de homens que fazem sexo com homens, homossexuais, bissexuais, e essa concentração indica que a transmissão por contato sexual ela é mais eficiente do que as outras. Porque se as outras transmissões, por exemplo, por gotículas, fosse mais eficiente, você teria muito mais casos em outras populações. Né? Porque a pessoa que é gay, por exemplo, ela não só conversa com gay. Ela conversa com um tanto de gente. Mas na hora de fazer sexo, ela vai fazer sexo com gays. Então acaba concentrando os casos ali naquela população. Importantíssimo lembrar também que, apesar de a doença se concentrar nessa população atualmente, ninguém está imune. Tá? Então, existem casos já mapeados, já está passando de 2%. Ok? Antes era 98% dos casos em homens que fazem sexo com homens. Já passou, já está chegando na casa dos 97, 95. Tá? Então, você tem esse espalhamento que é natural da doença, tá? De uma doença infecciosa, começar se estabelecendo numa população e se espalhar para outras. A gente não viu isso com a Covid, porque foi muito rápido. Mas é natural você acreditar que, por exemplo, se a gente tivesse feito uma análise mais técnica, mais profunda, os primeiros casos ali poderiam ter se concentrado, por exemplo, em mercadores de animais no mercado. Entendeu? Esse é um tipo de população. E esses casos podem ter se concentrado. Pode ter se concentrado em pessoas que comem peixe, porque foram no mercado. Aí vai falar que comer peixe transmite Covid? É esse tipo de relação que quem faz, falando que é uma doença de gay, tá fazendo. Não faz muito sentido, tá bom? Então não cometeremos o mesmo erro da AIDS, falando que é a peste gay, sendo que na verdade é uma doença que não escolhe o infectado, tá? Quem está se infectando hoje é porque está em risco, e todo mundo que está em risco hoje, aliás, todo mundo está em risco hoje, tá bom? Qualquer um pode pegar. Então essas são as perguntas que os cientistas estão se fazendo. Tem muita coisa para ser estudada ainda, e a gente vai trazer mais respostas à medida que forem surgindo. Uma boa resposta eu trouxe aqui no próximo slide. Desculpem pelas imagens fortes, tá? Eu deveria ter avisado antes, mas se você quiser pode fechar o vídeo. Que é um caso de uma pessoa homossexual que ela tinha co-infecção de sífilis e varíola do macaco. A sífilis não estava complicada, ok? Ela não estava em quadro grave, porém, essa co-infecção aí foi o primeiro relato de caso da literatura científica. E o que eu achei interessante nesse caso, eu tô lendo, toda semana eu pego vários casos médicos e leio, tá? Então, isso é uma coisa que me deixa muito triste. E eu queria comentar, que é o seguinte.
Eu vejo muita gente falando assim, Lucas, você é biomédico, você não pode comentar coisas médicas. Você nunca atendeu um paciente com varíola do macaco, então você não tem autoridade para falar sobre esse assunto. Você, na pandemia, se posicionou várias vezes aí sobre recomendações de Covid, sendo que você nunca esteve na linha de frente. Eu recebi muita crítica sobre isso, tá? E eu me questiono muitas vezes se estar na linha de frente não significa estudar o assunto, estar preparado para reconhecer algo desse tipo se aparecer na minha frente. Eu, mesmo não sendo médico, eu já reconheci várias vezes casos, a pessoa chegava no laboratório para fazer exame, principalmente coletas de pele, tá? Que ela às vezes está com uma suspeita de alguma coisa. Só de você olhar, você já reconhece o que ela tem, apesar do médico que dá o diagnóstico final. Então, você como profissional de saúde, eu sinto que é meu dever passar essas informações para vocês aí, tá? E por que eu estou trazendo esse caso? Por quê? Esse caso, esse estudo de caso interessante tem dois pontos que eu gostaria de ressaltar. O primeiro é que cientistas agora já começaram a publicar, para chamar atenção no título dos artigos, Monkeypox, an Emerging Pandemic, ou seja, varíola do macaco, uma pandemia emergente. Foi a primeira vez que eu li a palavra pandemia em artigo científico. Foi aceito pela revista, tá? Então, isso aqui, querendo ou não, pressiona a OMS para a declaração de pandemia, porque são cientistas fazendo isso, tá? São cientistas colocando nos seus trabalhos algo que para mim já é claro. A varíola do macaco é uma pandemia. Ela só não foi declarada. Ela já está em todas as regiões da OMS em transmissão comunitária, ok? Do ponto de vista médico, o que chamou atenção aqui, ok? Esse paciente desenvolveu os primeiros sintomas com um dia após o contato sexual. Então, o paciente relata sexo oral, ele apresentou essas lesões na língua aqui já estão evoluídas, tá? Já estão bastante evoluídas aí, não é o que aconteceu no primeiro dia. Mas no primeiro dia, esse paciente que fez sexo com um homem, provavelmente infectado, ele relatou que a língua dele estava inchada no segundo dia, no primeiro dia após o contato sexual. 24 horas após o contato sexual, a língua dele já apresentou inchaço. E aí ele foi buscar o hospital só 5 dias depois. Então, no primeiro dia, apresentaram as primeiras lesões na língua, que bem discretas, mas um inchaço, tá? Incomodou ele lembra disso. No segundo dia, ele teve febre. Então, vejam como é que a doença já se manifestou de forma rápida nesse paciente. E no quinto dia, ele teve a lesão da língua piorando, que aí é o caso aqui que está sendo mostrado, e aparecem as bolhas no rosto. Então você vê aqui a varíola do macaco espalhando provavelmente pela região onde teve o contato com o vírus, tá bom? Então, isso está sendo muito comum. As bolhas aparecem e as lesões aparecem na região de provável contato. Então você consegue entender por que naquele início da doença a varíola do macaco estava se manifestando com lesões na palma das mãos, o que não era comum na varíola humana. Por quê? Porque a palma das mãos é usada para masturbação. Porque a boca é usada para sexo oral. O ânus, a região ali genital, ela é usada para o sexo, o contato sexual íntimo. Então você tem as lesões aparecendo nessa região e não no corpo inteiro. Tá? Diferente da varíola do macaco na África, que acontecia de forma sistêmica por uma infecção de animal para ser humano, que as lesões começavam no tronco e se espalhavam pelo corpo em populações normalmente desnutridas ou subnutridas. Então, esse é a manifestação clássica da varíola do macaco. Eu ainda não peguei um relato de caso em mulher e criança, mas a gente sabe que tem, né? Não foi publicado ainda porque a maioria dos estudos estão sendo publicados em homens homossexuais, ok? Mas assim que tiver, eu vou trazer aqui também, porque é importante que mulheres, crianças lógico, pais, né? Criança não tem que ficar vendo isso aqui não. Mas que mulheres, mães e pais consigam ver como é que a lesão aparece em cada pessoa, tá bom? Então, isso que chamou a atenção nesse paciente aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tinha que falar. Teve um... o caso, ele tinha sífilis conjunta com a própria monkeypox, né? Então, ele detectou, ele nem sabia que ele estava com sífilis, então ele foi atendido. Pode ser que tenha alguma relação na manifestação, então a sífilis pode ter acelerado o processo do vírus ou não. Isso é uma pergunta que ainda vai ficar em aberto para esse caso. Qual que é a relevância desse trabalho para a ciência, pessoal?
Normalmente, relatos de casos, eles estão lá no nível mais baixo de evidência científica. Lá na pirâmide de evidência, você tem lá os estudos randomizados, controlados por placebo, duplo cego, e lá no início da pirâmide, na menor evidência, você tem os relatos de caso. Porque o relato é isso mesmo, é como que a doença se manifestou. Você não sabe o porquê, você não estudou nada. Você só está trazendo os dados clínicos, os dados laboratoriais e a manifestação ali na pessoa. Então, é limitado a gente tirar qualquer conclusão disso. Nem dá para saber se essa lesão aqui na boca, então, como eu falei, é exclusiva da varíola do macaco. Pode ser uma manifestação da co-infecção de sífilis com varíola do macaco, tá? Então, não sabemos. Mas o mais importante é, às vezes, o conhecimento que a gente tem sobre a doença pode mudar à medida em que nós fazemos novos estudos. Então, lembra do período de incubação que eu falei com vocês nas últimas semanas? O período de incubação da varíola do macaco pode ser de 5, 14 dias, dependendo do caso. Nesse homem aqui não foi. No dia seguinte já tinha sintomas. Então, fiquem mais atentos também. Fez contato sexual ou teve contato com alguém suspeito, com alguém com febre, desenvolveu qualquer coisa, não fica procurando 5 dias atrás, não. Fica procurando ali nos dias anteriores alguma coisa que pode ter sido suspeita aí para você.